Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 10, a parte do domingo, falando sobre Jesus diante do Pai, o Filho diante do Pai. Jesus, ao falar aos seus discípulos sobre o seu retorno ao céu, ele disse: vou para o céu, para junto do meu Pai. Por isso eu vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Está essa expressão de Jesus. Sendo assim, só Jesus pode nos representar no céu e estar diante do Pai pleiteando a nossa causa, como o advogado faz com seus protegidos. Por que Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele menciona tanto Jesus como sacerdote, como estando perante o Pai, como representante do ser humano? Porque a igreja dos Hebreus, que eram judeus cristãos, estavam se preocupando com o que eles estavam passando e alguns estavam retornando às práticas antigas, procurando os sacerdotes para oferecer sacrifício. Por isso o apóstolo Paulo fez questão de dizer que Jesus havia se oferecido uma só vez de forma perfeita e que ele agora é que era o nosso representante perante o Pai. Existe nos livros judaicos uma lenda a respeito de um homem que estava na sua casa e recebeu a notícia de que o imperador e a corte estava chamando para que ele pudesse se defender de acusações graves contra ele. O homem ficou em desespero. Ele sabia que com certeza poderia haver testemunhas falsas e ele poderia ser condenado. Ele procurou um amigo e disse: meu amigo, eu preciso que você me defenda diante do imperador, diante do tribunal. O homem disse: eu sinto muito, mas eu estou com uma viagem marcada, não posso ir com você. Ele então procurou um segundo amigo. O amigo disse: olha, eu vou dizer a você, eu não sei a gravidade do que você fez, eu vou te levar até a porta do tribunal. Não é bom que eu seja visto com você, porque pode ser que o imperador ache que eu tenho parte naquilo de que você está sendo acusado. Eu te levo até a porta do tribunal. Ele procurou então, em desespero, um terceiro amigo. O amigo disse: eu vou com você. Eu te conheço. Eu sei quem você é, já te conheço desde a meninice. Você é uma pessoa de bem, e se você praticou alguma coisa, foi num momento de extrema fraqueza. Eu vou defender você diante do imperador e diante da corte. Vou dizer que te conheço e que eu acredito na sua inocência. E realmente esse terceiro amigo foi com esse judeu até diante do imperador, fez a defesa, mostrou quem o moço era e por sua idoneidade como uma pessoa de bem da cidade, respeitador das leis, ele então conseguiu inocentar o amigo. Essas três pessoas representam as três pessoas de nossa vida, ou grupo de pessoas. As primeiras pessoas não estão nem aí para a gente. O segundo grupo de pessoas são aqueles que poderão nos levar até a porta do cemitério e nada mais do que isso. Mas o terceiro homem representa Jesus, o único que pode nos representar perante Deus, perante o juízo divino. A pergunta número 1 dessa lição número 10 de domingo diz o seguinte: quando Jesus retornou ao céu, qual foi o principal objetivo de sua ida? No livro de Hebreus 9, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou, na verdade, no céu, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então a resposta é: o que Jesus foi fazer no céu? Jesus foi para o céu para estar diante de Deus e nos representar e atuar em nosso favor. Ele agora sabe das nossas dores, ele passou pelas nossas necessidades, nossos sentimentos e emoções, e por isso ele pode nos defender com uma propriedade que ninguém conseguiria defender. Um dos pontos básicos das instruções divinas para o povo de Israel é que todas as pessoas deveriam, principalmente os homens, se apresentar 3 vezes por ano diante do Senhor, no templo do Senhor ou no tabernáculo. Pelo menos 3 anos, nas 3 principais festas, as pessoas deveriam se apresentar perante Deus. Essas festas eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Nosso comparecimento, nesse comparecimento, as pessoas lembravam o que nós temos que fazer hoje, estar perante a face de Deus. E nesse comparecimento, as pessoas lembravam dos feitos divinos em favor do povo e levavam ofertas de gratidão ao Senhor. Quando Jesus subiu ao céu, ele foi comparecer diante do Pai, porque assim ele nos representa, a fim de nos defender com seu sacrifício, através do seu sacrifício, derramando o seu próprio sangue. Por isso o Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso maior representante. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 393, ela escreveu o seguinte: o Filho de Deus havia morrido como sacrifício pelos pecadores,
e havia subido ao céu para permanecer como seu advogado perante o Pai. Mediante arrependimento e fé, podiam as pessoas ficar livres da condenação do pecado e, pela graça de Cristo, serem capacitados a estar diante de Deus e obedecer à sua santa lei. Então Jesus teve um papel e tem um papel fundamental na vida de cada cristão, de cada pessoa que o aceita como o seu Salvador. Ele foi nos representar. E isso Paulo queria passar para a igreja dos hebreus, que estavam voltando a procurar os sacerdotes, que não tinham mais validade, porque Cristo havia morrido. Então Paulo estava dizendo, ele é o nosso representante, não precisamos mais procurar os homens. Jesus está no céu agora, no verdadeiro santuário. O que nós temos aqui é uma figura do que está no céu. Não precisa procurar mais. Procurem a Jesus Cristo, que ele é o nosso representante. Jesus era judeu e, como tal, frequentava essas festas anuais, as 3 festas, sabendo que essas festas representavam tudo aquilo que ele seria para o ser humano. Jesus, por exemplo, era a própria Páscoa, ele era a própria libertação. Jesus, por exemplo, ele era a própria provisão espiritual. Ele disse, eu sou o pão da vida, representando a festa do Pentecostes. O Senhor Jesus Cristo, ele era o próprio abrigo para o ser humano, representando a festa dos tabernáculos, das tendas que abrigaram o povo durante a caminhada no deserto. Então Jesus disse, olha, eu sou a Páscoa, eu sou a provisão e eu sou a guarida, o abrigo, como as tendas foram. Então essas 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, Jesus representava todas estas festas. Depois da festa do tabernáculo, Jesus se tornou para todos nós, assim, o seu próprio abrigo espiritual. Temos que crer que Jesus nos defende hoje perante o Pai. Ele foi o único que esteve nesse mundo com risco de ser contaminado, mas veio para nos salvar. Durante uma febre amarela, uma epidemia de febre amarela que houve em Cuba, principalmente em Havana, na capital de Cuba, havia ali um castelo com 2.000 homens, uma guarnição de soldados. E houve um surto de febre amarela dentro desse castelo. Para que não se alastrasse a epidemia, o castelo foi isolado. Ele ficava praticamente numa ilha. E esse castelo ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E com falta de remédio e com falta de alimento, as pessoas começaram a morrer. As pessoas não podiam chegar perto, era uma ordem. Não se pode chegar perto do castelo com risco de ser contaminado com febre amarela e trazer para o povo essa epidemia. Mas um dia as pessoas viram um barco sair apressadamente do ancoradouro, dirigindo-se para o palácio. As pessoas gritaram para que a pessoa não fosse mais um jovem médico com aquele barco cheio de mantimentos de remédio. Ele se dirigiu até o palácio, ele gritou, abriu os portões, ele entrou com o barco e ali então ele medicou as pessoas, deu alimento e salvou toda aquela guarnição, com o risco de ser contaminado, mas conseguiu salvar todas as pessoas. Jesus Cristo chegou a esse mundo com o risco de ser contaminado, mas veio com o remédio principal para o pecado. E nos trouxe então salvação através do seu sacrifício. Por isso ele morreu em nosso lugar e hoje nos representa perante Deus. Louvado seja o seu nome. E hoje nós temos que buscar a face do Pai. O Salmo 42, verso 1 diz, busquei a tua face. Isso quer dizer que nós temos que buscar a face de Deus hoje, temos que nos ajoelhar, temos que estar em comunhão com Ele na igreja, temos que ler sua palavra, temos que estar em oração. Isto é buscar a face do Pai. A lição de hoje nos ensina sobre isso. Vamos então orar. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo está diante do Senhor nos representando. Ele é o nosso grande advogado, nosso sacerdote, é aquele que pode nos livrar dos pecados e da condenação do pecado. Obrigado por sua graça e nos ajuda a guardar sua lei. Nos dê, Senhor, um dia feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração, tenha um domingo feliz, Deus abençoe a todos. Amém.